Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Damos glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 10 de março de 2026. Estamos aqui começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós estamos na terça-feira do meu milagre. Estamos nesse mês com a campanha O Impossível Vai Acontecer. E creio que Deus, até o final do mês, aquele que está com propósito diante de Deus, está colocando nas mãos de Deus aquilo que para Ele é impossível. Eu creio que Deus estará trazendo a resposta e mostrando que qualquer coisa que venha vir para diante de nós, que talvez nós não conseguimos resolver, mas para Deus nada é impossível. E aí eu gostaria de abrirmos nossas Bíblias, em Lucas, capítulo 1, Lucas, capítulo 1, versículos 26 Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 31. Diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te encobrirá com a sua sombra, e pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima,
E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Glória a Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este momento que estamos aqui, Senhor. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor, como cheiros suaves. Ó Deus, que a tua palavra possa falar conosco constantemente. Senhor, que as respostas ou aquilo que precisamos ouvir, Senhor, que o Senhor venha falar conosco no profundo do nosso coração, Senhor. Aquilo que falamos contigo em segredo, Senhor, e possamos entender que o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus vivo, que nos conhece, que nos dá resposta, Senhor. E não é resposta daquilo que nos agrada, mas é resposta daquilo que precisamos ouvir, Senhor. Senhor, usa, Senhor, a cada um aqui, Senhor, como teu servo. Usa, Senhor, cada um, Senhor, para teu louvor, para a tua adoração, Senhor, porque nós estamos aqui, em primeiro lugar, para buscar o teu reino, para te adorar, para te exaltar e para que teu nome seja manifesto em toda esta terra, em todo este lugar. Senhor, 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 para com os vizinhos, Senhor, aqueles que estão sentados nas tuas portas, aqueles, Senhor, aonde a nossa voz esteja alcançando, Senhor. Venho te pedir também, Senhor, por aqueles que estão nos assistindo pela internet, Senhor, que o Senhor possa falar aos seus corações, Senhor, que eles possam depositar diante de ti, Senhor, aquilo que eles têm buscado, Senhor, que eles possam, Senhor, estar ali no seu secreto, colocando diante de ti algo que só o Senhor está ouvindo, e o Senhor dará a resposta, Senhor. Senhor, derrama a unção do teu poder, Senhor, na vida de cada um aqui, Senhor. Senhor, seja com a vida do seu Nildo, seja com a vida do Ivanildo aqui, Senhor. Derrama a unção, seja também, Senhor, com o pastor Rodrigo, que já está aqui, Senhor, que será o preletor desta noite, Senhor, e tenho certeza que o Senhor já colocou uma palavra abençoada no coração dele, Senhor, e que o Senhor possa, Senhor, estar derramando a tua unção neste lugar, Senhor. Então, Senhor, por tudo isso, eu te agradeço e já te peço que o Senhor esteja recebendo os nossos louvores com um cheiro suave diante das tuas narinas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vou dizer sentado. Irmãos, quando Deus colocou o meu coração para fazer esta campanha do impossível vai acontecer, quem estava aqui, que viu pela live, viu que eu tinha dito que eu não tinha para esse mês ainda um tempo. Eu comecei a falar com Deus e esse mês começou a acontecer coisas que começou, de certa forma, a me deixar um pouco preocupado. E Deus começou a falar de diversas formas, dentro da palavra que nós trouxemos, com textos que eu lia, às vezes, um anúncio na internet, e também conversando com alguns amigos, irmãos, e às vezes trazia sempre a mesma palavra de confiança, que precisávamos confiar em Deus e crer que Ele pode todas as coisas, e que nós deveríamos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Eu fiquei, Senhor, e começou a surgir alguns problemas aqui, aonde a conta de água aqui juntou uma com a outra, e no total só ela R$1.000. Eu falei, Senhor, o que é isso? Susta, R$1.000? Isso não é nada. Vamos procurar, fui lá na Santa Sul, consegui resolver o empate
mas não deu para abaixar esse valor todo, baixou em parte, e conseguimos fazer um acordo ali, e teve a situação também do aluguel aqui, e começamos a pedir a Deus, porque esse mês a gente não teve, dos nossos trabalhos, trabalhamos com festa, não teve nada. Parece que Deus, em algum momento, nos deixa sem nada. E eu posso dizer assim, se eu falar hoje, eu perdi uma batalha. E vou dizer assim, perdi o crédito com alguém. Eu falei, Senhor, perdi uma batalha. E como eu sempre tenho alertado, para a gente tomar cuidado com o que a gente tem visto na internet, que hoje tem tanta coisa surgindo assim, para voltada para os crentes, e falando para você ganhar dinheiro, para você conquistar, que como você vai, você precisa desbloquear, você precisa isso, você precisa disso aqui, olha, faça isso, eu vou te dar isso de graça. Mas tem lá embaixo quer saber mais? Clica aqui. E aí quando você vai clicar no final, você vai ver que você tem que pagar alguma coisa. Então não é nada de graça. Mas eu fico preocupado porque estamos num tempo onde as dificuldades financeiras estão aí. E não é tão diferente como de muitos profetas que ocorreram tempos atrás, no próprio tempo de Jesus. Ou seja, essas situações financeiras sempre teve. Mas parece que quando você que serve a Deus, que você quer com sinceridade, parece que o peso é maior, parece que a dificuldade é maior. E quando você decide ser filho de Deus, parece que tudo acontece para dizer assim, você vai continuar nessa? Pô, tem um que passa aqui para você, pô. Vai dessa forma aqui que você vai ganhar um dinheiro. Começa a fazer isso, começa a fazer aquilo outro. E se você não estiver atento, você entra. Eu falei com Deus, Senhor, parece que é só com os teus servos que procuram ser fiel que essa dificuldade vem. A gente não tem condições, até que no domingo meu irmão trouxe uma palavra e que eu contei no testemunho do pastor João Vitor Palharim, que ele tem umas pregações que ia falar com os pregadores do telhado. E ele contou, e ele é um empresário rico, tem dinheiro. E ele contando aquilo ali, o que ele foi me mostrar o seguinte: não importa se você tem dinheiro ou se você não tem, se você é fiel a mim, eu vou trazer provas ou algumas coisas para a sua vida, para que você entenda que não é você, sou eu. E ele contando, e mostrou as situações financeiras dele. Só que diferente da nossa, que a gente, quando R$10 faz falta, hoje até R$1, né? Faz falta. O dele não era isso, era 5 milhões, 10 milhões, não sei quantos dólares, por ser empresário. E ele tinha uma dedicação ao Evangelho, como da igreja dele, e parece que ele investia tudo na igreja dele, colocava lá, tinha os membros, tinha tudo. E ele não percebeu, ele vendeu um terreno, acabou vendendo um terreno, e aí ele colocou lá para aquele valor todo para dentro da igreja, e até que ele viu que estava em dificuldade, e aí ele falou assim, poxa, eu vou ver se eu vou para a rádio. Eu já trabalhei em rádio também, e é difícil, o valor é alto, você tem que pagar. A gente trabalhou tanto no Rio de Janeiro como aqui em Corumbá. Nós não conseguimos pagar sozinhos, não conseguimos. E tivemos que fechar, tivemos que parar. E aí ele contando dessa dificuldade, que o proprietário da rádio cobrou um valor alto e tudo, e ele, como trabalhava com mercadoria, quis fazer uma troca com ele, com mercadoria. O cara falou assim, não, eu aceito isso, mas na próxima você vai ter que pagar. E o negócio da rádio é por hora. E é caro.
aqueles 80 mil lá que eu te dei, me passa aí 5 mil para eu poder começar a fazer um trabalho mais rápido. Aí a pessoa falou assim para ele: pastor, é 5 mil da onde? Dos 80 mil que eu deixei ali. Pastor, não tem esse dinheiro. Pagamos tudo que tinha. Ué, mas a igreja? Pastor, esta igreja só sai, não entra. Ou seja, os membros da igreja não estavam contribuindo. E quem bancava na realidade era todo o dinheiro do empresário, que ele depositava para a igreja. E ali foi quando Deus começou a mudar o padrão. Não vou falar de novo, porque senão vou fugir do que eu quero. O que eu quero mostrar é que não importa, para a gente não ficar nessa onda de que vai vir uma coisa aqui, alguém vai te dar um dinheiro excepcional e pronto, resolveu. Não, irmão. Porque Deus, com os seus servos, Ele quer sempre que nós entendamos que nós somos dependentes dEle. E que no momento certo, e às vezes em 45 minutos do segundo tempo, pegando mais uma etapinha de prorrogação, Ele vai lá e solta a cabeça. E eu creio que até o final desta campanha, Deus vai fazer o impossível na minha vida, na sua vida e de você que está assistindo. Porque, como eu falei, eu perdi uma batalha hoje, mas não perdi a guerra. Porque a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. E sabe por que eu não desanimo? Eu poderia dizer: olha, eu vou largar isso de mão, eu vou sair porque não dá certo. Mas sabe por que eu não desanimo? Por causa de você, Senhor. Por causa de você. Oi, Jesus, meu Deus, a minha história. Seu Nilson e o Ivanildo, Ivanildo, o Jefferson, o Renato, o Mário com a Júlia. Deixa a Vanessa voltar, eu vou lá procurar eles. Então são esses que a sociedade diz que jogou de lado. Mas o amor de Deus é para eles também. E também durante essa semana vieram pessoas a procurar que também são marginalizadas aí fora. E perguntou o dia de culto, falamos e convidamos. E por isso que nós temos que estar constantemente orando, sabe por quê? Porque o inimigo está trabalhando na mente dessas pessoas para que eles não venham na casa do Senhor. Mas eu creio que através daquele aparelhozinho ali, está alcançando vidas. E quem está vindo perguntar, você pode ver que ainda não tem placa. E quem está vindo perguntar, não foi quem que já sabe o que é igreja. Quando olhou, disse: pastor, eu preciso ouvir de Deus. Mas nós isso, tem um problema de estarmos aí. Eu disse: não. Deixa que Deus vai falar nos seus corações. Agora vocês precisam ter força para poder conseguir estar aqui, porque o inimigo vai atuar. Então nós estamos orando para que esses, quando chegarem aqui, venham romper essas barreiras. E eu creio que Deus vai fazer isso. Então, irmãos, essa é uma parte só introdutória, para a gente entender que o impossível para Deus não existe. Aquilo que talvez alguém disse: olha, não vai não tem jeito para você. Jesus está dizendo: tem jeito. Alguém disse que aquela doença, o médico disse que é a doença, ou que chegou até você de resposta médica, disse: não tem mais jeito. Jesus está dizendo: não tem jeito, porque eu sou o médico dos médicos, eu sou o Senhor da cura, eu posso mudar a tua vida, mas basta você entregar a mim inteiramente. Deixa que eu cuide de você. Então, essa é a palavra inicial que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria para que a gente pudesse estar adorando a Deus, e já vou assim para a gente não perder o tempo e deixar o tempo do pregador aqui à vontade para falar aquilo que Deus colocou
comigo? Vamos estar cantando 2 canções dos Salmos e Hinos. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo aí, nos vendo pela internet, que também será um momento do ofertório. E que se Deus tocar o seu coração, quiser ajudar a contribuir com esta obra, você faça ou deixar a chave fixa da nossa igreja, que é Igreja Evangélica Projeto Eclésia @gmail.com, tudo minúsculo, ou caixa baixa, como fala. E que Deus colocar no teu coração, quiser nos ajudar, está aí. E esse vai ser o momento do ofertório. Nós vamos estar cantando 2 canções dos Salmos e Hinos, e logo depois vamos estar fazendo mais uma oração, agradecendo, clamando a Deus pelos doentes, pelos enfermos e pelo pregador da noite. Glória a Deus. Salmos e Hinos de número 244. Salmos e Hinos, pastor Pedro, muita gente não conhece, porque às vezes estão mais acostumados com a cristã, aqueles que são da Batista, não cristão, mas o Salmos e Hinos, ele é da Igreja Evangélica Congregacional, que foi da linha que eu posso dizer que vim. Apesar que desde novinho eu participei de outras denominações, um pouco mais da linha pentecostal, mas eu posso dizer assim, quando eu entendi quem é Jesus mesmo na minha vida, foi quando eu já estava próximo dos meus 15 anos, e na Igreja Evangélica Congregacional de São João do Meriti, ali eu posso dizer que entendi quem é Jesus na minha vida. Mas eu sou desde os 6 anos de idade, 6 por aí, venho dentro do Evangelho. E graças a Deus, o dia que eu me afastei do Evangelho, foi entre 10 anos de idade, e falei assim: mãe, eu não vou mais na igreja, porque eu não vou barganhar com Deus, porque eu só vou papelando na igreja só para pedir para eu poder passar de ano no colégio. Eu falei para minha mãe: eu não vou mais, porque eu não vou barganhar com Deus. Minha mãe, eu dou graças a Deus que ela nunca me obrigou, mas sempre me orientou. E aí minha mãe falou assim: mas por que? Não, porque eu estou nesse negócio errado, você barganhar com Deus. Depois de ter passado um tempo, eu poderia me posicionar sem precisar ter saído da igreja. Mas sabe qual foi o meu desviar? Na época eu gostava de jogar uma bola e ir no cinema. E aí eu passei a visitar outras igrejas. Esse foi o meu desviar. Eu gostaria que a maioria dos crentes que quando se desviasse dessa maneira. Eu vou jogar minha bolinha, eu vou fazer não sei o que, mas não deixasse de estar na casa do Senhor. Porque às vezes acontece em situações, problemas, dificuldades dentro da igreja. Mas a própria Bíblia, ela fala isso, que é permitido, ou é necessário que venham os escândalos dentro da igreja, para que aqueles que são se levantem e se posicionem diante de Deus. Então, foi assim que foi para afastar, mas eu fui criado dentro da Igreja Evangélica Congregacional, e foi o Salmos e Hinos que, bem dizer, me acompanhou. E eu falei com Deus que, quando Ele nos colocou esse compromisso, a Igreja Evangélica Congregacional, a Igreja Evangélica Projeto Eclésia, estaria no regime congregacional, e a gente ia ensinar o congregacionalismo, da reforma protestante, o conhecimento da palavra. Deus tem colocado sobre o coração. Apesar de não ser uma igreja evangélica congregacional, mas uma igreja que vamos estar em harmonia com todas as outras. Até mesmo o nome que Deus nos deu
Projeto é você vai preparar, ajudar, traçar algo para o crescimento e para ter o melhor. Eclésia, igreja, os chamados para fora também. Então, um projeto para a igreja. Então, o Deus que nos colocar, a gente colocou, Senhor, se alguma igreja, qualquer irmão, ou alguém que Deus levantou, quer um projeto dessa mesma forma, pode levar. O que nós queremos que seja o Evangelho seja anunciado. E vidas sejam salvas diante do Senhor Jesus. Então vamos abrir o nosso Salmo 244. Como eu falei, tem que sempre tomar cuidado, porque eu sou um camarada que gosta de falar, gosta de conversar, mas a gente tem que ter esse controle. E às vezes, Deus está falando algo que eu não gosto de cortar também, porque às vezes Deus está falando algo, várias vezes quando eu penso assim, não, preciso parar, aí depois vem alguém e fala assim, poxa, essa palavra que você falou, Deus falou no meu coração, e aí eu fico assim, até nisso eu também tenho que deixar o Senhor conduzir, né? Salmos Hinos 244, 1000 vezes, 1000 louvores. Novamente quero dizer, não sou levita, não tenho uma voz boa, mas que nós possamos louvar do coração e entregar o perfeito louvor a Deus. Bom? 1000 vezes, 1000 louvores, rendamos a Jesus, que dá mais alta glória, desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado, Salvador. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem as honras e o louvor. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos lavou e nos amou, bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória, seu nome proclamai, 1000 vezes, 1000 louvores a Cristo tributai. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Vamos cantar o 510, Salmos Hinos.
Glória a Deus. Chuvas de bênção. Chuvas de bênçãos teremos, sim, é promessa de Deus. Tempos benditos trazendo, chuvas de bênção dos céus, chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuvas de bênção teremos, vida com paz e perdão, os pecadores indignos, graças dos céus obterão, chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuvas de bênção teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos o fruto bendito dessa promessa de amor, chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuvas de bênção teremos, chuvas mandadas dos céus, bênção a todos os crentes, bênção do nosso bom Deus, chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuvas de bênção vem dos céus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero informar mais uma vez que a pastora Vanessa Santos não se encontra, devido que ela foi para o Rio de Janeiro, lá mas semana que vem ela já vai estar de volta, né? A partir do dia 17 ela já está pegando um ônibus de volta para cá, e eu já estou com saudade, estou aqui já só Jesus na causa, e precisando da ajuda, né? Porque ser tudão é meio complicado. Você prega, você dirige, você canta, e não, principalmente quando não é a sua área. Eu fico aqui meio preso aqui porque não é a minha área, mas é para o Senhor Jesus, é para a gente dar o procedimento, ter a liturgia do culto. Então vamos fazer, é a vontade de Deus, até que o Senhor nos mande os obreiros, para que possam trabalhar neste lugar. E aproveitando aqui que hoje nos visita e é o preletor desta noite, o pastor Rodrigo, eu gostaria, vamos cantar um corinho aqui, vou tentar puxar isso aí, e vamos cantar um corinho que visitante seja bem-vindo. Eu gostaria que cada um apertasse a mão, desse um abraço ali no pastor Rodrigo, e para que ele possa voltar outra vez, tá bom? Bora lá, vamos lembrar daquele tempo, seu livro, quando a gente era bem mais jovem e a igreja se agitava, né? Vamos ver se eu consigo lembrar aqui, vou cantar um pedacinho. Eu acho que toda vez eu esqueço, vai dizer assim, ó: visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Fique de pé. Com Jesus estamos dizendo que esta igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e
vamos sempre assim. Deus te ama e eu te amo e vamos sempre assim. Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Glória a Deus, aleluia. E vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar orando agora. Vou pedir para o pastor Rodrigo vir aqui à frente. E vamos já passar essa parte da administração da palavra para ele. Tenho certeza que Deus já preparou algo também. Deixa eu tirar um pouquinho dessas coisas. Não, fique tranquilo. Eu gosto de estimular, aí eu não tenho que dar certo ali, mas é um pouquinho para acostumar um pouquinho comigo. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, obrigado pelos dízimos, as ofertas, Senhor, e principalmente a oferta em adoração dos teus servos que estão aqui, Senhor, para entregar. Receba como cheiro suave, Senhor, dentro das tuas narinas. E cremos, Senhor, que o Senhor já nos abençoou. E, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo as portas dos céus, as janelas dos céus. Também, Senhor, que o Senhor possa estar aqueles que necessitam do emprego. Que o Senhor possa estar abrindo as portas de emprego também, para que eles possam conseguir, Senhor, o alimento de cada dia através do seu trabalho. Então, Senhor, abençoe cada um. Eu venho te pedir agora, neste momento, Senhor, pelo pastor Rodrigo. Eu creio que o Senhor já tem colocado no seu coração uma palavra abençoada. Então, Senhor, derrama a condução que eu poder sobre a vida dele. Usa-os, que ele não venha trazer algo, Senhor, simplesmente porque ele quis, mas algo que veio direto do teu trono. E que o Senhor mostrou todos os caminhos para que ele possa trazer uma palavra aberta, que nós possamos entender, e que venha direto ao nosso coração com aquilo que o Senhor propôs diante de nós, para que nós possamos andar firme na tua presença e crescermos na graça e no conhecimento da tua palavra. Muito obrigado, Jesus, pela vida do pastor Rodrigo, e que o Senhor possa abençoá-lo cada vez mais, suprir todas as suas necessidades. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, eu quero saudar a participação de gloriosa paz do Senhor dessa noite, amém? Amém. Maravilha, nós estamos na casa do Senhor, mais uma noite, mais um dia, né, para estar louvando, adorando e exaltando aquele que vive, aquele que reina sobre as nossas vidas, amém? Hoje é dia 10 de março de 2026, até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem estado conosco. Eu quero agradecer a oportunidade, a confiança com a pastora Reginaldo, ele me deu para estar aqui essa noite, trazendo uma palavra, uma mensagem de Deus para o coração de cada um nessa noite, amém? Sou aqui de Corumbá, cidade vizinha de Natal,
E estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Amém? Porque a Bíblia vai dizer que aonde estivessem 2 ou 3 pessoas ali reunidas no nome do Senhor, Ele ali estaria presente. E eu creio que a presença de Deus está neste lugar. Eu creio que Deus está neste lugar. Como diz até mesmo a canção que nós acabamos de louvar, o Corinho, A Bíblia vai dizer que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus ele está em todos os lugares. Os olhos de Deus estão a rodear a essa terra. Amém? E Ele sabe o que cada um de nós temos passado. Ele sabe o que cada um de nós temos enfrentado. Ele sabe o problema, a dificuldade que nós temos que enfrentar, que temos que passar todos os dias. Mas nós temos que passar glorificando a Ele, adorando a Ele, exaltando a Ele. Amém? Porque nós temos que fazer tudo para Deus com o nosso melhor. Nós temos que dar o nosso melhor de todo o nosso coração. Amém? Amém, amados? Amém. Quem está nessa noite comigo? Amém? A Bíblia vai dizer no livro de Isaías, capítulo 55, Isaías 55, versos 8. Todos acharam? Isaías 55, capítulo 55, versículo 8. Amém? Quem achou, diga amém, diga amém. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer aqui no livro de Isaías, capítulo 55. Vamos ler desde o começo? É melhor, desde o capítulo 1, capítulo 55, versículo 1. Vai dizer assim: ao vós todos que tendes sede, vinde as águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comeis, e vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma deleite com gorduras. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, por príncipe e mandador dos povos. Este chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e dos santos de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torna para o vosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Amém? Essa passagem escrita aqui no livro de Isaías, capítulo 55. Pode se acertar nessa noite, amém? Pode se acertar. A Bíblia vai dizer aqui no livro de Isaías, capítulo 55, no capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Amém? É aqui que eu queria chegar. Nessa noite eu quero
louvar e agradecer o nome do Senhor por estar aqui, para trazer uma palavra, uma mensagem de Deus para o coração de cada um dos irmãos. Estou muito feliz de estar aqui. Nós sabemos que não é fácil, nós fazermos a obra do Senhor, a obra de Deus. Foi difícil chegar até aqui. Eu confesso aos irmãos que não foi fácil eu chegar aqui. Sabemos que hoje choveu, na Corumbá um pé d'água, mas nada impediu eu estar aqui. Graças a Deus, Deus usou a minha vida do meu pai para estar prestando a sua moto para estar aqui nessa noite. Não pude estar com a minha família, não pude estar com a minha esposa, meus filhos, mas eu creio que numa outra oportunidade estarei eu aqui com a minha família, cooperando com os irmãos, louvando a Deus juntamente com os irmãos. E não é fácil, a obra de Deus é assim. Nós temos que passar pelo deserto, nós temos que passar por lugares difíceis para estar levando a palavra de Deus. Então, essa palavra vai dizer que os pensamentos do Senhor, do nosso Deus, não são os pensamentos nossos. E quando ele vai falar sobre pensamento, é sobre algo que vai além dos nossos pensamentos. Quando a Bíblia vai dizer sobre pensamento, é sobre o que a gente pensa, o que a gente raciocina. Vai dizer sobre a nossa mente. E às vezes os nossos pensamentos não é o pensamento de Deus, não é o pensamento do Senhor, porque às vezes a gente procura escolher, procura andar por caminhos que não são os caminhos do Senhor, que não são os caminhos de Deus. Às vezes a gente procura andar por outros caminhos que não nos leva a ser feliz, não nos leva a alcançar vitória, milagre, cura sobre a nossa vida. Igual hoje é o culto do milagre, do milagre. Do milagre. Terça-feira do meu milagre, com a campanha Impossível. Terça-feira do meu milagre, com a campanha o impossível de Deus vai acontecer. Amém? Então não é fácil. Nós sabemos que é luta, mas eu creio que Deus ele vai nos recompensar, porque Ele está vendo o seu esforço, o meu esforço, e Ele sabe a intenção do coração de cada um de nós nessa noite. Ele sabe a intenção do coração de cada um. Eu creio que você veio aqui, acreditando, confiando de que Deus irá te curar, de que Deus irá tocar a sua vida, de que Deus irá libertar. Mas o maior dos milagres que Jesus ele fez não foi o milagre de uma cura física, de uma cura espiritual, ou seja, libertação. O maior milagre que Jesus fez foi o milagre da salvação. Amém? Porque o que é mais importante nas nossas vidas, nós temos que entender na nossa mente, nós temos que colocar nos nossos pensamentos, que o que é mais importante na vida do crente, das pessoas, não é só buscar um milagre, uma cura, libertação, não é buscar prosperidade, não é buscar bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O maior milagre sobre a nossa vida é o milagre da salvação. Amém? Como o pastor disse no começo desta reunião, deste culto, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então será acrescentado sobre a minha vida no momento certo e na hora certa, porque tudo é no tempo de Deus. Amém? Por isso que nós temos que buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, buscar cessar
mensal, buscar a presença de Deus sobre a minha vida, buscar o poder de Deus sobre a minha vida, porque a Bíblia vai dizer que sem mim nada podeis o quê? Fazer. Sem Ele nós não podemos nada. Por isso que é importante nós termos a presença de Deus. Por isso que é importante nós termos a convicção, a absoluta certeza de que nós um dia estaremos na glória de Deus, que nós estaremos um dia na presença de Deus, nós estaremos nos céus com Jesus. Amém? Esse é o maior milagre que Ele pode fazer na vida de cada um de nós. Sabemos que Deus cura, sabemos que Deus liberta, sabemos que Deus dá vitória, mas o maior milagre nós temos que entender na nossa mente, que é a nossa salvação. A Bíblia vai dizer que a salvação ela é individual. Amém? E nós temos que buscar, cada um tem que buscar pela sua salvação, cada um tem que buscar pela sua vida. Amém? Nós temos que orar um pelos outros, sim, temos que orar um pelos outros, porque a Bíblia vai dizer que nós temos que orar um pelos outros, nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Para mim, o pastor estar aqui, com esta porta aberta, com esse ministério aqui aberto, ele tem que amar, o seu próximo, ele tem que amar as suas ovelhas, em outras palavras dizendo, porque a Bíblia vai dizer que um bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Então, se o pastor, o homem de Deus, que está à frente do ministério, de uma igreja, ele não amar suas ovelhas, ele não amar o seu próximo, não tem como Deus agir na vida dessa pessoa, porque ele é o anjo da igreja, ele está na frente, ele está na direção da igreja, do ministério, deste projeto da igreja. Se ele não amar, se ele não colocar no seu coração em Deus, fazer a vontade de Deus, não tem como as pessoas terem vitória, receber vitória, receber cura, receber libertação. Então nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, tomando como exemplo. Então não é fácil a gente estar aqui, é uma luta espiritual, Nós sabemos que o diabo, o ladrão, ele não veio para brincar, ele veio para matar, roubar e destruir. E o que ele mais quer é tirar crente de dentro da igreja. Ele está atacando aqueles que já estão dentro da presença de Deus. O que ele quer é arrancar as pessoas da presença de Deus. Você acha que o diabo está feliz de ver o senhor, o pastor, eu aqui neste lugar? Nós estamos reunidos aqui para adorar a Deus, para orar, para ouvir a palavra de Deus. Você acha que ele está feliz? De jeito nenhum. A Bíblia vai dizer que o diabo está ao nosso derredor como leões famintos, pronto a tragar as nossas almas. Está escrito no livro de Pedro. Então ele não quer ver o crente na presença de Deus. Agora aquele que não está com os seus pensamentos no Senhor, aqueles que não estão cumprindo os mandamentos, os estatutos, não estão vivendo a palavra de Deus, ele não está nem aí. Ele não está nem um pouco preocupado. Ele está preocupado com aquele crente que está buscando, com aquele crente que está vivendo a palavra de Deus, que está com seus pensamentos ligados no trono, na glória, no reino de Deus. É esse que ele quer, é esse que ele quer tirar da presença de Deus. Por isso que eu digo que ele não está feliz, é uma luta espiritual, como diz no livro
de Efésios, quando a palavra de Deus vai dizer sobre que nós temos que nos revestir sobre das armaduras de Deus, né? E ele fala também, né, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, né? Contra príncipes das trevas, né? Deste mundo. Só que a Bíblia vai dizer que o mundo já é do maligno. Não quer dizer que o mundo é do maligno. Não quer dizer que este mundo a qual nós convivemos é do diabo. Jamais. Eu vejo muito crente falar que este mundo já é do diabo. Que quem está no controle desse mundo é Satanás. Errado. Porque quem criou os céus e a terra foi quem? Foi Deus. Quem criou todas as coisas? Foi Deus. Quem criou os céus e a terra? Quem criou o mar? Quem criou a terra? Quem criou todas as coisas, os animais? Quem criou o ser humano? Foi Deus. Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Então quem criou tudo foi Deus. A Bíblia vai dizer que o mundo já é maligno. Não quer dizer que o diabo foi ele que criou o mundo, que é ele que está no controle do mundo. Quem está no controle do mundo, quem está no controle de todas as coisas é Deus. Quem está no controle da minha e da sua vida é Deus. Você acha que por você estar aqui nessa noite não foi Deus que tem te guardado, que tem te livrado? Foi Ele. Ele tem estado com você, ainda mais, ainda que você não acredite, ainda que você não veja, ainda que você não sinta, mas Deus tem guardado. Amém? Deus tem guardado, tem te livrado, porque Ele está vendo o seu esforço de você estar pela presença de Deus todos os dias, de você estar buscando a Deus todos os dias. Você não está aqui nessa noite em vão, porque Deus Ele vai te abençoar. Amém? Não é o homem que te abençoa, é quem? É Deus. Deus que abençoa a vida de cada um. Então nós temos que estar ligados com Deus. Os nossos pensamentos têm que estar ligados com Deus. Os pensamentos de Deus vão além dos pensamentos nossos. Porque os nossos pensamentos é limitado. Os pensamentos de Deus vão além. É impossível eu entender os pensamentos de Deus. É impossível eu entender, né, os propósitos de Deus na minha e na sua vida. É impossível. Sabe por quê? Porque os pensamentos de Deus é difícil de se ler, é difícil de se entender. Porque às vezes o que Deus quer para mim, o que Deus quer para você, é algo bom, é algo que vai me levar à vitória, que vai me levar a ser salvo. Só que os meus pensamentos são limitados, os meus pensamentos são minúsculos, né? Os pensamentos de Deus vai além do que a gente possa imaginar. Diga glória a Deus, aleluia. E quando ele fala sobre caminho, né, não é esse caminho ao qual eu e você andamos todos os dias, não é o percurso ao qual eu e você, nós andamos todos os dias, nós caminhamos. Quando você vai para o trabalho, quando você vai agir alguma coisa lá fora, quando você vai no mercado, quando você vai para a sua casa, quando você vai para o trabalho, não. Esses caminhos a qual Deus está falando, que os meus caminhos não são, né, os vossos caminhos, vossos caminhos, os meus caminhos, né? Os caminhos de Deus não são os meus caminhos, não são os teus caminhos, porque o caminho de Deus é o que nos leva à vida eterna. Os caminhos de Deus é os que nos levam a receber uma vitória. Só Ele pode dar. Por isso que nós temos que andar conforme os caminhos do Senhor, conforme a vontade dEle, não as minhas vontades. Porque se eu for andar conforme o meu jeito, conforme a minha vontade, vai dar tudo errado. Nada vai dar
conforme o seu jeito, que anda conforme as suas vontades. Se eu perguntar para alguém lá fora, que é ímpio, que não anda nos caminhos do Senhor, que não faz a vontade de Deus, se eu perguntar, você confia em Deus, você crê em Deus, você crê no Senhor Jesus? A pessoa vai falar por quê? Que crê, é o normal, é o normal. Se eu perguntar para os irmãos, você crê em Deus? Irmãos, você crê em Deus? Crê? Se eu creio em Deus, você crê que Jesus pode curar, pode te libertar? O senhor vai dizer que sim, porque o senhor acredita, o senhor tem fé. Agora, se eu perguntar para mim, para quem está lá fora, você crê em Deus, ele também vai falar que crê, ele também vai falar que acredita. Mas existem dois caminhos. Existe o caminho daquelas pessoas que creem, que acreditam, e existe um caminho a qual aqueles que obedecem a Deus, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, obedecem a palavra de Deus, anda conforme as Escrituras, anda conforme o que está escrito aqui. Eu não posso andar mais conforme os meus caminhos, eu não posso andar conforme o meu jeito. Um dia eu estava lá fora, um dia eu também estava perdido, um dia eu também estava nos vícios, um dia eu também estava no caminho errado, um dia eu também passei necessidade, um dia eu também passei luto, um dia eu também fui rejeitado, um dia eu também fui perseguido, tentaram me matar. Mas graças a Deus, ele me livrou. Graças a Deus, ele esteve comigo. Porque cada um de nós que estamos aqui nessa noite é a promessa de Deus nessa terra. Você acha que por você estar aqui nessa noite, irmão? Não, jamais. Deus está te dando oportunidades para você buscar, para você andar conforme a vontade dele, não a sua vontade. Eu já passei por muita coisa, hoje eu tenho 30 anos, ainda sou jovem, eu estou pegando aqui para esse senhor de idade, o pastor que é mais velho que eu, mas graças a Deus, se Deus me colocou como profeta, como homem de Deus, como pastor, nessa cidade, no Brasil, é porque Deus ele me escolheu. Foi porque Deus me escolheu. Ele me chamou, assim como chamou Jeremias, Conhecia Jeremias desde o ventre da mãe dele. Já o tinha como profeta. E desde muito novo, desde a mocidade dele, ele foi usado por Deus, ele obedecia a Deus. Amém? Então nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida. O meu pensamento não é o pensamento de Deus, eu tenho que olhar na minha cabeça. Que os caminhos a qual eu estou andando não são os caminhos de Deus. Às vezes os caminhos que eu estou andando é o que me leva a pecar, é o que me leva a errar, é o que me leva desagradar a Deus. Eu não estou desagradando o meu familiar, eu não estou desagradando o pastor, eu não estou desagradando ninguém, eu estou desagradando a Deus. A pessoa, aquela pessoa que te ama, pode ficar triste, pode ficar chateada com você, mas daqui a pouco passa, daqui a pouco ela te perdoa. Mas e quando nós desagradamos a Deus? E quando nós não obedecemos a Deus, a palavra de Deus? Não tem como. Não tem como eu continuar, Diga glória a Deus, aleluia. Eu tenho que servir a Deus. Eu não posso servir
a outros deuses, a outros senhores. Eu sei que aqui por Uruguaiana existe um mal, existem principados, existem potestades, sim. O diabo, o que ele mais quer é que as pessoas elas venham ser idólatras. A idolatria corre solta aqui por Uruguaiana. O diabo, o que ele mais quer é que a pessoa elas venha idolatrar a imagens, a idolatrar deuses de pau, de pedra, de madeira. O que o diabo ele mais quer é que as pessoas venham servir a entidades, a deuses pagãs, a qual não pode fazer nada por mim, o quê? E por você. O único que pode fazer é Deus, é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, através da minha e da sua vida. Sabemos que não é fácil estar aqui, não é fácil, é uma luta espiritual. Então o que o inimigo quer é que nós tenhamos desviar os nossos olhares. O que ele mais quer é que o crente, que as pessoas venham deixar de olhar para Jesus. Você pode ver, eu passei ali perto da Bacana, moro lá para cima. O que mais tem é trabalho de macumbaria, de feitiçaria. Sabemos que aí na Bolívia tem pessoas que são usadas pelo diabo para fazer bruxaria, para destruir a vida das pessoas. Nós sabemos que existe isso. Tem muito crente que se cala, tem muito crente que não prega, que não fala a verdade, que aceita. Você pode ver, tem muita gente sofrendo, tem muita família sofrendo, por não estar na presença de Deus, e por não entender que a luta que ela está enfrentando é espiritual. A nossa luta, ela nunca será física, a nossa luta é espiritual todos os dias. Todos os dias eu tenho que enfrentar o diabo. Todos os dias eu tenho que enfrentar os vícios. Você que está aqui hoje nessa noite, eu tenho certeza que você está enfrentando. Eu vi muita gente ser curada, sim, de vícios. Eu vi muita gente já ser liberta do cigarro, do álcool, das drogas. Eu já vi muita gente também ser liberta da prostituição. Já vi. Graças a Deus por isso. E por que aqui na minha vida? E por que aqui dentro da minha casa isso não pode acontecer? Pode sim. Porque o mesmo Deus que curou, que libertou a vida dessa pessoa, o mesmo Jesus que fez grandes milagres escritos dentro da Bíblia, Ele pode fazer na minha vida. Ele pode mudar a sua história. A idade, a cor, a sua altura, as suas vestes não vai te impedir de você chegar até a graça, a presença de Deus, de você receber libertação pura, milagre, nada vai impedir. Porque Ele diz: vinde a mim como estás. Diga glória a Deus, aleluia. Ele não te aceita pelo que você é. Ele te aceita pelo que você está passando. O que você é hoje não vai determinar o seu futuro. Porque Deus ele pode mudar a sua história hoje. Porque Deus ele pode mudar a história de cada um que nos assiste também através dessa live.
Então, nós sabemos que é uma luta espiritual. É uma luta espiritual. E nós temos que estar preparados todos os dias para isso. Se eu não orar, se eu não ler a Bíblia, se eu não jejuar, se eu não andar em santidade, daqui a pouco eu não estou mais aqui. Daqui a pouco eu não estou mais no altar. Daqui a pouco eu não estou mais sentado nessa cadeira ouvindo a palavra. Daqui a pouco eu estou lá fora novamente. Porque nada nos impede. Se eu não orar, se eu não andar em santidade, se eu não buscar Deus, nada vai impedir. Diga glória a Deus, aleluia, nessa noite. Nada impede da gente passar por momentos difíceis, momentos de luta, de dificuldade, nada vai impedir. Porque nós vamos passar. Nós vamos passar por momentos difíceis. Eu já passei por momentos difíceis. O camarada aí armado para tentar me matar. Mas Deus, graças a Deus, Ele me livrou. E por que eu não vou pregar a palavra? E por que eu não vou orar? E por que eu não vou jejuar? Por que eu não vou me santificar? Por que eu não vou para as redes sociais pregar a palavra de Deus? Nada pode me impedir. O apóstolo Paulo, ele combateu um bom combate, até o quê? Até o fim da sua vida. Ele guardou a sua fé. Ele não desistiu. Diga glória a Deus, aleluia, nessa noite. Então o crente, ele tem que entender que ele vai passar por momentos difíceis, de luta, de dificuldade, mas o seu coração tem que estar no Senhor. Diga amém. Graças a Deus. Como está falando, sabemos que em Corumbá e Andália, nós enfrentamos pessoas que são idólatras, pessoas que servem a outros deuses, a outros senhores. Diga glória a Deus, aleluia. Então nós temos que enfrentar. Nós não podemos abaixar a cabeça. Nós temos que ir para a luta todos os dias. A Bíblia vai dizer no livro de Reis, capítulo 18, versículo 27, que Elias, ele estava dizendo para o seu povo: até quando vocês irão cochear em meus pensamentos? Até quando vocês vão ficar vivendo na dúvida? Até quando vocês vão ficar indecisos? Até quando? O povo naquele mesmo instante ficou quieto, não tinha o que responder. Nós não podemos servir a dois senhores após Deus. Nós temos que servir o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Porque a Bíblia vai dizer: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, como o próprio Senhor Jesus disse. É o maior mandamento que Ele falou. Então nós temos que amar Deus sobre todas as coisas. Eu não posso amar mais o meu carro, a minha casa, a minha família do que a Deus. Jamais. Eu tenho que amar Deus sobre todas as coisas. Ele tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Para o crente ser salvo, ele tem que amar Deus sobre todas as coisas. Para a pessoa ser salva, ele tem que amar a Deus sobre tudo. Eu tenho que amar a Deus até mesmo mais do que eu amo a minha esposa. Eu tenho que amar a Deus mais do que eu amo os meus filhos. Porque se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, eu estou amando as coisas desse mundo. A Bíblia vai dizer: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso
Eu tenho que ser transformado. E eu só vou ser transformado através da palavra de Deus na minha vida. Por mais que seja duro ouvir isso, por mais que seja difícil ouvir isso, porque tem crente hoje em dia que não gosta de ouvir a verdade. Você prega, tem crente que sai até correndo, tem crente que coça a cabeça, tem crente que faz bico, tem crente que reclama, tem pregador que nem chama mais o camarada. Mas eu não estou nem aí, não estou nem um pouco preocupado. Eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que pregar a verdade, eu tenho que pregar o que está escrito. Porque se eu não pregar o que está escrito, eu vou estar desagradando a Deus. Eu não tenho que agradar homens, eu tenho que agradar a Deus. Amém? O crente tem que agradar quem? A Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor nessa noite. Então que nessa noite você possa entender essa mensagem, essa palavra, né? Que Deus ele pode sim mudar a sua vida, o que você tem vivido, o que você tem passado. Mas será que os caminhos que você tem seguido têm agradado a Deus? O que você tem feito tem agradado a Deus? Será que os pensamentos que você tem agradado a Deus? Porque tudo está aqui, ó. Tudo está aqui. Se eu todos os dias não me negar, se eu todos os dias não dizer não para a minha carne, se eu todos os dias não dizer não para o meu eu vou estar desagradando a Deus. Eu não vou estar fazendo a vontade de Deus. Eu estava falando sobre Elias. Elias, ele tinha que enfrentar um povo idólatra, que servia a Baal, que servia a outros deuses, que servia a outros senhores. Quando ele destruiu os profetas de Baal, os profetas da rainha Jezabel, ele os matou, porque no Velho Testamento você não vai ver luta espiritual. No Velho Testamento você não vai ver uma luta espiritual. A luta de antigamente era física, era derramamento de sangue. Hoje a nossa luta é espiritual, porque nós estamos debaixo da graça. Jesus morreu por mim e por você. Ele não foi crucificado em vão. Ele morreu pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Então por que eu vou continuar vivendo no erro? Por que eu vou continuar vivendo no pecado? Só que outrora, antigamente, a luta era física. E ele tinha que destruir. Ele tinha que enfrentar aqueles profetas de Baal. Ele tinha que enfrentar, ele tinha que destruir, senão ele era morto. Só que aquele povo o perseguia. É igual hoje. Os crentes são perseguidos por pregar o evangelho, a palavra de Deus. Hoje nós somos perseguidos por causa de outras religiões, a qual não serve o Deus vivo, a qual não serve o Deus Todo-Poderoso, a qual nós servimos. Diga amém. Esse povo serve a outros senhores, a outros deuses. Nós temos servido ao Deus vivo, ao Deus Poderoso, que está ao meu lado, que está ao seu lado, que tem te guardado, que tem te livrado. Então por que eu não vou dar o meu melhor para Deus? Por que eu não vou me entregar 100%? A Bíblia vai dizer no livro de Mateus 24,
que nós estamos passando pelos princípios das dores. Nós estamos passando pelos princípios das dores, já está chegando o fim. Está chegando o momento em que Jesus, Ele vai voltar. Ele vai voltar. E o crente precisa estar preparado para o receber. O crente precisa estar na presença de Deus. O crente precisa estar cheio da presença de Deus. O crente precisa estar andando conforme a palavra de Deus, andando em santidade. A Bíblia vai dizer que por causa do meu nome serão perseguidos, o matarão. Olha o tanto de cristão que não está sendo morto lá no Oriente Médio, nos outros países, por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Então por que eu que sou livre, graças a Deus, aqui nessa cidade, que é abençoada, que é uma bênção, sabemos que temos que enfrentar certos tipos de situação, necessidade. Sabemos que acabamos de passar pelo carnaval, sabemos que acabamos de passar pela festa da carne, que é uma baixaria. E ano que vem, infelizmente, vai ter de novo. Só que tem muita gente que prefere estar em lugares como esse, fazendo a vontade do diabo, andando do lado de carros alegóricos, andando fantasiado. Acabamos de passar, mas não vamos passar de novo, que ano que vem vai ter de novo. Então a gente tem que estar preparado, a gente não pode servir a outros deuses, a outros senhores, temos que servir a Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Eu preciso estar preparado para quando Jesus voltar. A Bíblia vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que está acontecendo? O que está acontecendo é a palavra de Deus se cumprir. Eu tenho que orar para não acontecer? Eu tenho que orar para tudo isso não acontecer? Para o que está acontecendo? Sim, nós temos que orar. Mas por mais que a gente, como cristão, como crente, que é o nosso trabalho, é orar, não vai adiantar muita coisa. Sabe por quê? Porque é a promessa de Deus se cumprir, é a profecia de Deus se cumprir. Não vai adiantar muita coisa. Então nós temos que orar pelos nossos. Nós temos que orar primeiramente por nós mesmos e depois orar pelos nossos familiares, pelo nosso próximo. Hoje, graças a Deus, nós temos liberdade até o momento, enquanto não chegar o chip da besta, enquanto a gente não tem que enfrentar a espada, enquanto nós não temos que enfrentar a metralhadora, nós temos que estar firmes, para quando esse dia chegar, a gente não negar Jesus, a gente está firme por Jesus. Porque o maior milagre, como eu disse, o maior milagre é a salvação. Não existe maior milagre que esse. Amém? Quando aquele paralítico de Cafarnaum, ele foi curado, a primeira
primeira coisa que Jesus falou para ele, sabe o que foi falado? Perdoados são os seus pecados. Porque ele viu fé naquele homem. Ele viu o quê? Ele viu fé. Porque colocaram ele por cima do telhado, abriram uma brecha, colocaram ele, atravessaram ele, porque a multidão era grande que estava com Jesus. Estava Jesus, os discípulos, estava todo mundo ali, os fariseus. Só que Jesus falou: perdoados estão os seus pecados. Porque ele ainda não seguia Jesus, porque ele não tinha aceitado Jesus como o único salvador da sua vida. Só que aquele povo que estava ali achou que Jesus estava blasfemando. Os fariseus, aquelas pessoas, começaram a caçoar, começaram a rir. Só que Jesus falou para eles: o que é mais fácil? Eu perdoar os pecados dele ou eu curar ele? Porque para Deus nada é impossível. Diga glória a Deus. O que Deus ele faz na vida do crente é por completo. Nada é impossível de acontecer na minha e na sua vida. A Bíblia vai dizer que tudo é possível àquele que crê. Se você crer, você vai receber. Amém? E você não vai receber do homem, você não vai receber de ninguém, você vai receber de Deus. Amém? Diga glória a Deus, aleluia. Mas para isso eu preciso andar conforme a vontade de Deus, os pensamentos de Deus. Como está escrito no capítulo, no versículo 6, perdão: buscai ao Senhor quando se pode achar, invocai-o quando está perto. Enquanto ainda a gente tem tempo de buscar, enquanto ainda dá tempo da gente buscar Ele, enquanto ainda há tempo da gente fazer a vontade de Deus, nós temos que invocar, nós temos que orar, nós temos que glorificar Deus em todo o tempo. Amém, amados? Diga glória a Deus, diga graças a Deus. É essa mensagem, essa palavra que eu tinha para trazer para os irmãos. Amém? Vocês entenderam? Quem entendeu a palavra de Deus? Todos entenderam? Amém? Se coloque de pé nessa noite, gostaria de fazer uma oração. Amém? Se coloque de pé sobre os seus pés. Desse jeito. E nós precisamos de estar preparados para tudo isso. Amém? Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Posso dar uma oração para mim? Pai amado, Pai querido, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nessa noite que o Senhor possa, meu Pai, tocar na vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão e daqueles, meu Deus, que nos assistem através dessa live. Que o Senhor possa, meu Deus, tocar na vida de cada um deles. Porque, como diz a tua palavra, que tudo é possível àquele que crê. O impossível de Deus vai acontecer na minha e na vida dessas pessoas. Porque a tua promessa, a tua palavra, Deus, se o Senhor prometeu, nós cremos, nós acreditamos. Mas, meu Deus, nós sabemos que a maior promessa, o maior milagre, meu Deus, é da salvação. E que essa pessoa, meu Deus, hoje ela possa se arrepender, ela possa entregar os seus caminhos ao Senhor, ela possa buscar, ela possa, meu Deus, fazer a sua vontade, o seu querer. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Feche os olhos. O maior milagre, meu Deus, é da salvação. Mas que o Senhor possa nessa noite, meu Deus, primeiramente curar, libertar, meu Deus, essa pessoa, meu Pai, de todo mal, de tudo que ela tem vivido, de tudo que ela tem passado. Que o Senhor venha libertar, meu Deus, de todos os pensamentos malignos, de todo pensamento ruim. Que o Senhor possa libertar essa pessoa, meu Deus, de todo mal, de toda obra do mal, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, tocar na vida dele. E que o Senhor venha libertar, meu Deus, de todos os vícios, de toda obra maligna, de todo mal. Que todo mal caia por terra agora em nome de Jesus, da vida deste homem, da vida dele, da casa dele, dos caminhos dele. E que ele venha, meu Deus, andar, meu Deus, conforme a tua palavra, conforme o teu querer. Liberta ele, meu Deus, cura ele, Jesus. E que ele venha, meu Deus, ser perdoado de todos os seus erros, de todas as suas falhas. Que ele venha, meu Deus, aceitar o Senhor como o único Salvador da sua vida. Entregue a sua vida para Jesus nessa noite. Vale com Deus nessa noite, aleluia. Que o Senhor possa, meu Deus, tocar na vida deste homem, dessa pessoa. E que o Senhor possa, meu Deus, abençoar. Que o Senhor possa livrar, que o Senhor possa guardar. Que ele possa, meu Deus, continuar andando, meu Deus, nos teus caminhos. Que ele possa, meu Deus, andar com os teus pensamentos, meu Deus, ligados ao trono, ao Senhor, te buscando. Que ele venha perseverar, que ele venha buscar, que ele venha glorificar o Senhor todos os dias. Ah, meu Pai, receba a vida de cada um desses teus servos, abençoa a vida dele, que haja cura, que haja libertação, que haja milagre, que haja resposta, meu Deus, através das nossas orações, através dessa campanha, através desse propósito. Liberta, cura, salva, meu Pai. Que haja vitória sobre a vida do teu povo, que eles venham testemunhar as grandezas do Senhor sobre a vida deles. É isso que eu te peço, meu Deus. Alcança, meu Deus, cada um que assiste essa live, que eles venham ser curados, que eles venham ser libertos, que haja vitória sobre a vida do teu povo. É isso que eu te peço, e desde já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito Santo. E todos que creem, digam amém. Amém. Diga graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Já quero agradecer a minha oportunidade nessa noite, amém? Que os irmãos continuem vivos com Jesus, amém? Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado por cumprir. Deus continue abençoando a sua vida. Aleluia. Tremendamente. Deus é tremendo. E eu creio que Deus fará maravilha. Nós vimos aqui que a vida do servo de Deus, pode você sentar, a vida do servo de Deus é de luta. Você viu quantas batalhas, quantas lutas. E como eu falei no início, com mais a pregação que trouxe o pastor Rodrigo, Deus foi me mostrando que Daniel, naquele momento que talvez ele recebeu lá aquela mensagem, ó, você vai ser jogado nas covas do leão. E o rei tinha já assinado. Irmãos, às vezes a gente não para pensar que naquele momento, como estava a cabeça de Daniel? Aí você pensa, a Bíblia diz que ele entrou lá de boa. Mas eu sempre, como eu falo, eu gosto que você vai lá, pensa, vem para o tempo de hoje, começa a pensar sobre você. Se você, nesse exato momento, você recebesse uma informação e dissesse assim, aqui no Brasil não tem, mas, olha, você foi decretado para você que você vai receber a pena de morte. Você será colocado numa cadeira elétrica e hoje você vai morrer. Como é que estaria a sua mente? Como é que estaria o seu pensamento? Ou talvez, comparando aqui com o Brasil, que às
fica. E tem muitos testemunhos de pessoas que quando passam no ar-condicionado, mas eles voltam tremendo, ficam com traumas, e ficam dizendo: minha filha poderia ir embora agora. Você acha que como ficou Daniel? Você acha que o que o inimigo jogou nos ouvidos de Daniel? Ai, Daniel, adiantou você ser fiel ao seu Deus? Você vai para a cova do leão e lá você não vai escapar. Porque assim o diabo fica no nosso ouvido. Pô, você está servindo a Deus, pregando, anunciando aí. Como é que está a tua despensa na tua casa? Está faltando alimento. Vai continuar com esse Deus? Pô, tu acha tonta? Está atrasado. Esse teu Deus aí? A tua família, olha só como é que pegam no teu pé. E você vai continuar firme com esse Deus? Agora, se você fizer isso, posso mudar a tua vida. Essa sim foi a proposta de Satanás. Ele fez com Jesus, mas ele fez com Adão, que entregou toda a humanidade na sua mão. E o modo de operar dele continua o mesmo para nossas vidas. Aí você pode perguntar: mas por que Deus permite tanta luta, tanto problema? Ele não poderia solucionar? Eu não estou sendo fiel a Ele? Eu não estou fazendo a vontade dEle? Porque Deus não tira, não acaba com isso? Porque há uma necessidade que você entenda que você é dependente de Deus. E Deus permite isso acontecer, sabe por quê? Porque ainda dentro de nós tem alguma coisa que a gente não está inteiramente dependente dele. Eu confesso que tudo que está passando, Deus tem mostrado para mim, dizer assim: você ainda não está totalmente dependente de mim. Sabe por quê? Porque eu fico preocupado, porque eu tento resolver. Mas isso é normal do ser humano. Mas por que Deus ainda continua permitindo isso? Porque Ele quer que você se entregue totalmente a Ele. Pode estar tudo caindo na tua cabeça, você vai dizer: Deus proverá. Glória a Deus. Pode estar tudo dizendo que está errado, mas Deus está dizendo: o impossível é comigo. Então, nesta noite, viemos buscar o impossível. A palavra já foi falada, já foi anunciada. E Deus disse: quer comer o melhor desta terra? Vinde comer de graça, beber leite. Isso é promessa. E creia que Deus vai chegar o momento que Ele vai fazer isso na tua vida. Ele vai prosperar. E aqueles que apontaram o dedo para você, não tem que ver e dizer: Deus é com ele. Mas é porque estamos nesse tempo do fim. As coisas precisam acontecer, mas nós precisamos ser fiéis, porque breve a trombeta vai tocar e nós subiremos junto com Cristo na glória. Nós precisamos ser fiéis e ter certeza da nossa entrega total a Jesus Cristo, que é da nossa salvação. Nós vamos já estar encerrando. Eu quero dizer, irmãos, que eu esqueci, mas eu quero já deixar um alerta. Os irmãos, se querem, de repente, por causa de um emprego ou oração pela sua casa, pode orar por alguém, traga a foto, pode deixar aqui a chave, a foto, aqui que nós vamos passar a estar orando pelas vidas. Tem um parente que precisa vir na igreja, mas ele não veio. Traga a foto dele, nós vamos estar orando e Deus vai estar agindo. Deus vai estar colocando as suas mãos nestas fotos e Deus vai operar maravilhas. E creia nisso. Então, às terça-feiras você pode traz a chave da tua
casa, traz a foto do parente, traz algo que você quer que Deus faça um milagre. Não precisa você contar nada não, porque o bom é você não contar, é você com Deus, porque quando Deus realizar, você vai dizer, eu só falei com Deus, eu não contei para ninguém, Deus foi lá e fez. Então você pode colocar aqui nessa mesa e nós vamos estar orando, tá? Nós já estamos indo para o final. Eu quero agradecer novamente ao pastor Rodrigo, que se dispôs a estar aqui, e que Deus continue abençoando a sua vida. Como eu sempre gosto de querer agradar aqueles que vêm aqui, mas nós estamos num momento difícil, mas eu quero dizer que quando Deus começar a acertar as coisas aqui da igreja, nós não vamos esquecer daqueles que vieram nesses momentos difíceis. Nós vamos deixar uma lembrança para que você lembre, eu faço parte daquela obra também. Tá bom? Eu creio, que enquanto nós estamos passando no deserto, daqui a pouco a gente vai cantar do outro lado da vitória. E eu creio. E quero dizer, hoje é terça-feira do meu milagre, e no mês estamos com a campanha O Impossível vai acontecer. Aquilo que é impossível, você acha que não tem solução, vem aqui, vamos estar glorificando a Deus, e Deus vai agir nesse impossível. Quinta-feira nós temos Deus quer falar contigo, e nessa quinta-feira, dia 12, estará conosco o pastor Saulo. Ele estará aqui trazendo uma mensagem poderosa. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, se quiser estar aqui conosco, se você faz parte aqui da região do Haddad, Corumbá, Bolívia, região, vem estar conosco aqui às 19 horas na quinta-feira. Temos também aos domingos, escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã, estamos aqui para aprender da palavra de Deus, esteja conosco. E domingo à noite, nosso culto da família abençoada, você possa estar aqui adorando Deus junto conosco. Essas são as informações da semana. Vamos estar cantando o nosso canto do Salmos e Hinos para fazermos encerramento deste culto. Salmos e Hinos 2, 6, 5, glória a Deus. Aleluia, sim. Qual o nome dela? Maria José, vamos estar orando aqui. Vamos estar orando aqui, glória a Deus. Maria José, Deus vai operar maravilhas aqui, em nome de Jesus. 265, na hora de se final, vou orar para Maria José. Glória a Deus. 265, despedida do tempo. Ou melhor, vou orar agora. Tem alguma oração por alguém? Seus parentes? Tá bom, vamos englobar logo seus parentes que Deus conhece todos. Uma oração específica, pastor Rodrigo? Tá? Tá, vamos orar também. Deus vai operar. Alguém específico, pastor Rodrigo? Família, Maria José. Tá, ok. Agora vamos estar orando, tá? Vamos orar para pegar a mão aqui para que a gente comece a operar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ó Deus, nós estamos hoje aqui na causa impossível. Ó Deus, o nosso irmão Ivanildo trouxe aqui, ó Deus, a foto da Maria José. Que o Senhor possa estar, ó Deus, aonde ela esteja. Que o Senhor possa estar agora, Senhor, acampando com os teus anjos, Senhor. Que o Senhor possa estar levando, Senhor, a tua unção, o teu poder, Senhor, sobre a vida dela, Senhor. Ó Deus, se ela ainda não teve um encontro contigo, ó Deus, que o Senhor possa começar a colocar um sentimento dentro dela, Senhor, e que ela possa dizer, Senhor, olha, eu preciso entregar a minha vida a Jesus Cristo, como o Senhor fez com aquele neto da dona Zica, que era da Mangueira, lá na escola de samba, lá no Sambório, ele lá no meio do carnaval, sambando, pulando, e quando de repente ele ouviu a voz dizendo, aí não é o meu lugar. Eu estou te chamando para você sair. Então, Senhor, que o Senhor faça dessa mesma forma com a dona Maria José. Que o Senhor, não sei aonde ela esteja,
eu quero mudar a tua vida, eu quero transformar. Então, Senhor, que o Senhor possa operar na vida da Maria José, que o Senhor possa operar na vida do seu oh Jesus, Ivanildo, Senhor, oh Pai, que o Senhor opere na vida dele cada vez mais. Senhor, eu te pedi também, Senhor, pela vida, Senhor, pela casa, pela família, Senhor, do nosso irmão Nilson, ó Deus, que o Senhor possa estar operando, que o irmão Nilson, Senhor, tem sido fiel diante de ti, Senhor. Todos os cultos ele está aqui, Senhor, ele chega dentro do horário, ele vem buscar a tua presença, Senhor, e eu creio que o Senhor está olhando, Senhor, essa disposição do irmão Nilson. Então, Senhor, opera maravilha, Senhor, na vida dele, mostra diante dos outros, Senhor, quem é o Senhor da vida do irmão Nilson, Senhor, abençoa a vida dele cada vez mais, Senhor. Eu te pedi também, Senhor, pela vida da família do pastor Rodrigo, que o Senhor possa estar abençoando, prosperando, Senhor, ó Deus, provendo aquilo, Senhor, que ele tem clamado diante de ti, Senhor. Eu não sei sobre a vida dele, eu não sei o que pode acontecer, mas o Senhor sabe, e o Senhor possa estar operando na vida deles. Eu te pedi também, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão ali, Senhor, na internet, aqueles que irão ver também, que já estão vendo, Senhor, que o Senhor possa operar as suas maravilhas tremendamente, ó Deus, na vida de cada um, Senhor. Eu vou te pedir também por mim, Senhor, pela minha família, ó Deus, minha esposa que está voltando, ó Deus, pelos meus filhos, Senhor, derrama a unção, Senhor, e que o Senhor opere as suas maravilhas aqui neste lugar, Senhor. Que pessoas, Senhor, que passam pela rua, que estão ouvindo pelas suas casas, estão ouvindo sentados nos seus portões, Senhor, que o Senhor possa alcançar essas vidas e elas possam tomar uma decisão diante de ti, Senhor. Antes mesmo de qualquer milagre que possa ser impossível, o milagre impossível, o Senhor já solucionou, que foi a nossa salvação, porque Adão, quando ele entregou a salvação, a nossa vida de todos nós, nas mãos de Satanás, Satanás tinha feito um reino aonde nem o Senhor podia entrar, mas ele não sabia que o Senhor era onisciente, ele não entendia a sua onisciência, ele não sabia que o Senhor tinha preparado já a solução, e o Senhor preparou a solução que é o próprio, que foi o próprio Senhor Jesus Cristo, que veio aqui, cumpriu tudo, ó Deus, e morreu na cruz, ele pagou o preço, foi lá no inferno, no resgatou, tirou a chave do inferno, das mãos do diabo, da morte, e agora ele ressuscitou. E como o nosso querido pastor Rodrigo falou, o diabo não manda nesse mundo, esse mundo não é do diabo. O jaz do maligno, olha só, quando alguém está no cemitério, diz o quê? Aqui jaz fulano. E quando a Bíblia está dizendo que o mundo jaz do maligno, o mundo é morto no diabo. Ele é morto. Então quem serve o diabo já está morto. Quem serve a Satanás está morto. Quem não está em Cristo, ele está morto. Mas quando quem está em Cristo Jesus, ele é salvo, ele tem vida, e foi isso que o Senhor fez para nós. Então, Senhor, eu entrego todos em tuas mãos, em nome de Jesus, e obrigado pela salvação, que foi algo que aparentemente era impossível, mas o Senhor, na cruz do Calvário, entregou a sua vida a favor de nós, e pagou alto preço. E muito obrigado, que ao Senhor ressuscitar, nós ressuscitamos contigo, em nome de Jesus. Vamos cantar o cântico, vamos ficar de pé para a gente encerrar. Aleluia. Salmos aí, 2:5. Eu vou encerrar. Glória. Ó, vem agora, bom Jesus, a todos despedir aqui, em tua graça e tua luz, guardo sempre junto a ti. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Vem proteger-nos, ó Jesus, e não nos largue a tua mão. O teu amor já nos induz a te louvar de
coração, despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor, permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor, Pai nosso, tu que estás no céu, abençoa-nos hoje, vem, ó tu Espírito de Deus, fortalecer-nos vem também, despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor, permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Ergo tuas mãos, conforme a fonte, vamos receber a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus na face da terra, com aqueles que estão nos assistindo pela internet, até aonde a nossa voz alcançou. E toda a igreja diz amém. E quem diz amém, dê um abraço a alguém. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a vida. Deus abençoe a vida. Deus abençoe, Pai. Até a próxima. Todos eles que estão no Senhor. Agora eu gostaria bem estar cheio de não. Eu vou te dar um espiritual de velho. Hoje eu vou dar para ele tal. Glória a Deus, meus amados. Pastor Sérgio, que Deus abençoe sua vida. Pastor Antônio Carlos, que Deus abençoe. Ô Pastor Jesus, que Deus abençoe também. Júnior Pereira, Pai do Senhor, irmão Nilson, que Deus abençoe até quinta-feira. Júnior Pereira, que Deus abençoe também. Tá? Eu quero agradecer a presença de vocês, que Deus possa fazer o impossível na vida de vocês, aquilo que talvez você possa dizer assim, pô, não tem jeito. Creia, Jesus tem jeito, o impossível é coisa dele. Às vezes ele nos deixa num aperto, mas é para que a gente possa confiar mais nele, tá bom? Até a próxima, estamos aí quinta-feira novamente, e que Deus abençoe a cada um. Compartilhe, curta e nos adicione lá nos canais do YouTube, tá? Deus abençoe, fique na paz.